Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz, como sempre, a todos vocês, muita alegria para o seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 28 do mês de março. E hoje eu queria conversar com você na nossa pílula sobre uma experiência que aconteceu comigo alguns anos atrás quando uma prostituta, né, de carreira que havia mudado de vida me procurou. E nós conversamos muito sobre o desafio de começar uma vida nova. Há muitos anos atrás, eu estava em Belo Horizonte, né, no meu trabalho, quando eu fui surpreendido por uma visita. Era uma pessoa que tinha assistido uma palestra minha e tinha, enfim, né, pelas vias profissionais, me procurado. E aí a gente foi conversar, e até então não sabia da história dela, e ela abriu o coração. E veio comentar comigo que durante muitos anos ela tinha trabalhado como prostituta de luxo em Belo Horizonte, é, né, tinha, enfim, né, ganhado uma certa condição financeira, o que fez com que ela ficasse apegada àquilo tudo, mas que de um tempo, né, até aquele instante, ela tinha se sentido muito vazia e naturalmente desejado muito mais da sua própria existência. Foi quando uma das pessoas, né, com a qual ela saía acabou convidando ela para mudar de vida. Era um senhor muito mais velho do que ela e ela acabou aceitando o papel, sendo que ela tinha comentado comigo, disse, olha, o negócio é o seguinte, eu vou morar com você, mas eu não prometo que vou te amar, nem que eu vou ser sua esposa como uma mulher comum. E aí ele falou, não, tudo bem, eu quero que você seja pelo menos uma companhia. Você conversa comigo, eu trato você muito bem, né, e te dou aquilo que você precisa para você mudar de vida, que ela já estava insatisfeita. Bem, os anos se passaram, ela contando para mim isso, né? Ricardo, os anos se passaram. Hoje eu moro numa cidade X, né, do interior, e eu sou feliz. Mas ao mesmo tempo, é muito estranho. Ele não me deixa faltar nada, é uma companhia agradável, né? Eu também procuro ser uma companhia agradável para ele. Ah, Ricardo, desse jeito, gente. Ah, Ricardo, mas é tão difícil. Porque hoje a minha vida é simples. Hoje eu não tenho coisas que eu tinha naquela época, glamour, dinheiro, pessoas atrás de mim. E aí eu tenho algumas colegas que estão, né, em outros locais que me mandam mensagens me chamando de volta para trabalhar. E eu não quero ceder. Eu não quero voltar à minha vida anterior. E aí ela conta, né, que ela assistiu, né, eu tinha assistido uma palestra que eu tinha feito numa casa espírita e aquilo tocou muito ela, porque eu falava na oportunidade, né, sobre o comprometimento com um caminho renovado, né, das tentações que a gente passa, de poder voltar ao caminho anterior. E toda a nossa conversa foi a partir daí. Bem, por que eu estou te contando essa história toda, né? Porque me chamou muita atenção o fato dela, né, estar marcada socialmente pela profissão da prostituição, mas pelo desejo sincero, honesto, verdadeiro que eu vi naquela mulher de mudança profunda de vida, né? E aqui, longe de mim qualquer julgamento, eu estou narrando, né, exatamente como aconteceu a história e como ela brigava internamente entre um lado dela, que queria voltar ao estado anterior, pelos momentos, né, fáceis, abre aspas, que ela julgava ter tido, e ao mesmo tempo uma mulher renovada, feliz com a vida nova. Então, assim, graças a Deus, até onde eu sei da história, ela permaneceu, né, com a vida nova dela, com um companheiro, e continuou com a sua vida de maneira estruturada e feliz. Mas aquilo me chamou muita atenção. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quantas vezes que você, quando se compromete a mudar de vida, não importa o que seja, vou parar de beber, sabe? Vou parar de trair meu marido, minha esposa. Uh, Vou parar de ser uma pessoa grosseira, arredia. Vou mudar o meu comportamento. Quantas vezes a gente realmente quer mudar algo, né? Você se arrepende de um caminho que você tinha no passado. Você quer mudar, você promete às outras pessoas, mas de repente, gente, aquele homem velho, aquela mulher velha, né? Ela grita dentro da gente e fala: volta aqui, é tão gostoso. Lembra disso, te fazia tão bem. Para que você vai ficar se sacrificando nessa vida nova? Não vale a pena. É só uma saidinha, é só uma vez mais. Não é verdade? Você sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Todo mundo tem alguma coisa que mudou, mas vira e mexe, vem lá nos chamando a consciência, o desejo de voltar atrás. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te convidar a ficar firme no seu propósito de mudança. Quer te convidar a olhar para o seu passado com o olhar de um pai que olha para um filho.
O filho, ele quer tudo na hora. O filho pequeno, ele só quer aquilo que dá prazer, não é isso? Ele não vê a responsabilidade da vida que ele vai conhecendo. Mas à medida que ele amadurece, ele entende que a infância foi importante, mas que ela já não existe mais. Então aprenda, meus amigos, a acolher o seu passado como uma criança, em que naturalmente trouxe erros e acertos, mas que já não existe mais. Você agora é uma pessoa diferente, renovada. Você já viveu uma experiência nova de mudança, de transformação. Não jogue tudo isso fora. É por um dia, por horas ou por um lampejo de prazer imediato que de repente pode fazer com que você volte anos e anos na sua vida, perdendo um monte de mudanças profundas. Entende a ideia? Por isso a vigilância a qual Jesus se referia. Por isso o nosso evangelho nos pede constantemente a vigilância dos pensamentos nobres, da prática do bem, né, de uma vida ética, congruente, coerente, pelo menos o esforço, gente, para a gente domar as nossas más inclinações, como tão bem nos lembra Allan Kardec, no famosíssimo e lindo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a vigilância do homem de bem, a vigilância daquele que abraça um caminho renovado, que sabe que não é fácil se transformar, mas que sabe que é muito mais simples quando a gente está perto de Deus, fortalecido pela sua fé e deixando que essa luz flua através do nosso coração. Então, que Deus te abençoe, que você, mesmo que sofra suas tentações, não caia, que se reerga, e ainda que cair, reerga-se imediatamente, seguindo adiante, se renovando, recomeçando, a fim de encontrar a paz e a leveza que essa vida nova e renovada realmente te promete ter. Tá bom? Oh, meus amigos. Nossa, olha, hoje com esse assunto eu queria estrear uma forma diferente da gente interagir. Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso. Me conta, falando sério, eu queria muito saber de você se você tem histórias para nos contar. Não precisa nem revelar a sua identidade. Você pode criar um pseudônimo. O que a gente está fazendo a partir de hoje? A partir de hoje, cada pílula do Evangelho vai poder ser comentado no nosso blog do Instituto Namastê. Então eu posto uma pílula aqui, a nossa equipe pega a mesma pílula, coloca lá no blog para as pessoas que escutarem a pílula comentar. E vocês leem a opinião uns dos outros sobre o tema de cada pílula. Olha que legal. A gente vai fazer novas amizades, nós vamos ver a opinião de cada um e a gente vai começar com essa pílula de hoje. Então, entra lá no site do institutonamastê.com.br, acessa o nosso blog, você acha fácil pelo Instituto Namastê, ou então no banner. Lembra, tem gente que compartilha o áudio, mas não está compartilhando o nosso banner. Peça para o seu amigo compartilhar o banner. Mesmo você do aplicativo, além de compartilhar o áudio, compartilhe o banner também, gente, porque dá para fazer e ajuda muito. No banner já tem o link direto para você clicar, que vai te levar para o nosso blog, para você comentar esse assunto e ler a opinião das outras pessoas. Combinado? Então, luz e paz para o seu coração, né? E você já sabe, com a graça de Deus, a gente vai se ver breve. Muito breve. Fiquem com Deus, meus amigos.